Bom dia! O devocional de hoje se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 5. Se inscreva em nosso canal, dê um like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago pede aos leitores que prestem bastante atenção ao que ele vai dizer. Primeiro, ele faz uma pergunta que requer uma resposta positiva. Deus não escolheu aqueles que o mundo considera pobres? Sim, isso está bastante claro. Está bastante claro na palavra de Deus que ele não escolhe pessoas por mérito, mas por amor. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Isso se deve ao fato de que o Senhor está sempre a vigiar os pobres e necessitados. Provérbios capítulo 22, versículos 22 e 23. Mas isso não significa que ser rico ou pobre seja algum requisito para a salvação. A escolha é obra de Deus e somente dele, para que ninguém bata no peito e diga eu consegui por mérito. Efésios capítulo 1, versículo 4. Tiago retoma o conceito de riqueza da fé, e isso nos lembra de que a verdadeira riqueza consiste nos tesouros espirituais que acumulamos no céu. Deus não olha para as nossas riquezas terrenas, mas para a nossa fé. É assim que o agradamos, com fé. E ele prometeu nos recompensar na medida de sua vontade com a coroa da vida, mas somente para aqueles que o buscam e que o amam. No verso 6, Tiago acusa os leitores de insultar os pobres e os lembra que são os ricos os exploradores deles, que eram incapazes de se defender. Naquela época, muitos dos nossos irmãos cristãos foram arrastados para os tribunais e para as prisões por judeus e gentios bajuladores, que defendiam uma causa do lado contrário a Deus. Atos capítulo 16, versículo 19 e capítulo 18, versículo 12. Mas eles deveriam lembrar-se de que eram aqueles os blasfemadores que difamavam o nome do nosso Senhor. Não podemos consentir com aqueles que tomam o nome do nosso Senhor em vão, que usam por seus próprios interesses em benefício próprio. Não podemos nos calar diante disso, pois, se ficarmos em silêncio, somos coniventes com eles que blasfemam contra o nome do Senhor, ofendem os cristãos e pecam contra Deus. Antes que cada um de nós possa conhecer a verdade de Deus e cumprir com sua ordem de pregar o Evangelho. Ó Senhor, te pedimos que nos fortaleça, que nos dê porção dobrada do Teu Espírito para que possamos resistir a qualquer problema que esse mundo possa nos impor. Que, acima de tudo, possamos defender a fé que temos no Senhor e acumular nossos tesouros não aqui nessa terra, mas na nossa morada celeste, onde em breve estaremos contigo. Que nós possamos sempre honrar todos aqueles que amam o Senhor, que pregam a sua palavra e que exercem sua fé da maneira digna de um verdadeiro cristão. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Desejo a você um dia bastante produtivo e que nós possamos amar os nossos semelhantes, principalmente os nossos irmãos em Cristo, e compartilhar com todos a verdade do Evangelho até que Cristo venha. Amém.